Fala, Youngers, tudo bem? Gente, é com muito orgulho que o Youngers Race está com um programa super especial, depois da bandeirada estreia. E hoje eu estou com mestres em automobilismo, Alexandre Deboni Lopes e Frederico. Meus queridos, sejam bem-vindos. Esse programa é de vocês e também dos nossos queridos Youngers. Boa tarde, gente. Olá. Tudo bem com vocês? Nossa, eu me sinto muito honrado em participar desse programa. Muito obrigado. Também me sinto muito honrado de participar. Muito obrigado por me receber. Olá, todo mundo. E me sinto muito honrado também de participar aqui desse programa. Aqui, o Youngers Way é a casa de vocês. E a casa também de todos nós fãs de automobilismo. E essa ideia, gente, é com muito prazer e muito orgulho que eu, Fábio Santana, nós criamos esse canal para trazer você, jovem, que gosta de Fórmula 1, gosta de automobilismo. Então, agora, ó, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O que vocês acham passado? Então, o que eu achei da temporada passada é que foi no início foi muito legal, porque eu achei que ia ser disputado. Só que aí no final o Verstappen ganhou o título com muita. Que ele dominou a temporada inteira. Então, pra mim foi meio chato. Então, para mim foi praticamente a mesma coisa, mas eu pensei que o Leclerc ia ser campeão, ia ser bem disputado como é que foi o ano passado, mas foi, de vez em quando, tem o mesmo campeão muitas vezes, é chato, né? E aí não tem muita disputa. Bom, insano, cidade do Rio. Eu também fiquei apostei as minhas fichas que o Leclerc ia campeão. Já nos últimos anos da Fórmula 1, quem vence o ano. Eu vou falar. Quando o cara ganha dois campeonatos, fica o mesmo. Sendo que a temporada de 2021 foi a melhor de todos os tempos. E, como a gente sabe que o título foi decidido nessa temporada a duas corridas do fim do campeonato, a poucas corridas do fim do campeonato. Eu achei no início que, eu vou ser sincero com vocês, se a Ferrari não tivesse feito tanta cagada, o Leclerc poderia chegar a um vice-campeonato, a um campeonato, perdão. Mas a Red Bull soube muito bem atualizar o carro para essa temporada. Sem mais delongas. Vocês concordam, meninos? Fred? Sim, eu concordo, porque a Red Bull teve muita superioridade, né, do carro, né, e soube bem dominar as pistas e se acostumar com o carro, né? É isso, eu acho. Sim. Ale, por favor. Então, eu também concordo com o Fred, por quê? Porque a Red Bull soube muito bem cuidar do carro, atualizar, teve muita superioridade, e com isso venceu praticamente, ela venceu quase toda a temporada, foi da Red Bull. Sim. E, bom, como a Red Bull, esse ano de 2023, acho que ela vai ter muito, muito mais trabalho, porque a FIA, para os carros não ficarem naquele porpoising, vocês devem estar se perguntando, o que é porpoising, Fabrício? Que diacho é isso? Porpoising é que o carro pulava. Então, a FIA aumentou um pouco mais os carros, tá? Só que, o que vocês devem estar pensando? O que a Red Bull vai se dar mal nisso? Porque a Red Bull fez um carro perfeito para a temporada. A Red Bull acertou nisso. Enquanto Mercedes, a Ferrari,
a Ferrari tinha o carro mais rápido da temporada, mas a Red Bull virou o jogo, foi atualizando seu carro ao longo do tempo. Então, é isso. Mas vamos agora para outra pergunta. Qual foi o piloto que mais se deu bem, que mais mostrou desempenho na temporada? E com você, Ale. O Verstappen porque ele dominou a temporada e ele se deu muito bem com a Red Bull, que atualizou com aquilo, né? Que atualizou os carros, né? Então a Red Bull e o Verstappen se deram muito bem. Por isso que eu considero ele o piloto que ele teve melhor desempenho nessa temporada. Fred? Eu concordo com ele porque o Verstappen soube lidar muito bem com o carro e a Red Bull mostrou também, né, no carro que ele montou, né? A Red Bull montou. É isso. Verdade. E é o seguinte, agora, a Fórmula 1 está numa nova era, esse ano teremos muita corrida, teremos 24 provas. Vocês acham que 24 provas é um exagero ou não? Vocês acham que não é um exagero, que tá bom assim? Ale? É muito, mas não é exagero, porque a Fórmula 1 está evoluindo ao longo dos anos, por isso que e também está aumentando o número de GPs, por isso que eu não acho que é um exagero. Seu microfone tá mutado. Aí, pronto. Mutou de novo. Consegui ouvir o que o Ale falou e, bom, obviamente a define que é cara de transmissão da categoria. E Fred, mudando completamente de assunto, voltando para a pergunta, o que você acha das 4 provas? Eu acho que assim, é um exagero, mas ao mesmo tempo é bom para a temporada, porque tem mais competição, né, nas provas, né, vai ter, acho que um circuito novo, né, que Miami foi incluso nessa temporada e Las Vegas vai ser nessa, e vai ser muito legal de acompanhar essas corridas, essas 24 corridas. E com muita, obviamente, emoção, mas eu acho que 24 corridas é muito, mas eu falo isso como fã, mas como fã, eu acho que é super legal, por quê? Porque vai ter muita emoção, a gente vai ficar lá acompanhando de perto, mas uma coisa que eu acho, para as equipes é cansativo, para os pilotos é cansativo, porque vai chegar na metade da temporada, eles vão estar saco cheio já, vão estar cantando um papo, a gente ainda tem mais sei lá quantas provas, então nas últimas corridas do ano, vocês vão ver, isso eu falo para todos vocês, vai decair. Os pilotos vão ter uma queda de desempenho muito forte. Vocês, eu sei que vocês devem concordar comigo, mas a opinião de vocês também é muito importante. Ale, por favor. Eu também concordo com você, Fabrício. Por quê? Porque ao longo, quando vai ficando mais velho, às vezes é normal você ter queda de desempenho, né? Porque chama o negócio de vontade de vencer. Quando você fica mais velho, essa vontade de vencer vai descendo, descendo, descendo. Aí vai arruinar seu desempenho. Isso é normal. Fred? Eu concordo com ele que o desempenho vai quando você é mais jovem vai subindo, quando você vai ficando mais velho vai descendo, sabe?
quando a gente não vai acabando percebendo isso, acontece o pior da carreira do piloto. Claro, mas, obviamente, os pilotos nas últimas provas vão estar cansados. E por quê? Os pilotos, ao longo do tempo, o Alonso, por exemplo, é o mais velho do grid, está com 40 anos. O cara, ele tem sangue, ele quer ganhar, ele está lá porque ele gosta. Ele e o Rubinho são assim. Eles têm gana pelo automobilismo, o sangue que corre na veia deles é automobilismo, é Fórmula 1. Então, quando o cara, ao longo do tempo, que isso eu acho que aconteceu com o Sebastian Vettel, que ele foi perdendo essa gana, acaba com o piloto. Isso o cara já quer parar, porque o cara não tem vida. O cara viaja o ano inteiro, só férias e o cara vai para casa. Então, é assim. Mas, mudando, vamos para a próxima pergunta, certo? O que vocês acham da mudança de carros de 2022 para os anos anteriores, 2021? E vocês acham que em 2026, que vai ter aquela mudança geral de regulamento, disso, daquilo, vocês acham que vai ser, os carros vão mudar ou não? Fred? Eu acho que assim, vai ser como tá agora, né, os carros. E é isso. Provavelmente vai ser parecida a temporada, né, no próximo ano. Temporada. Eu também concordo com o Fred, por quê? Porque os carros eles ficaram mais dinâmicos, mais futuristas, né? E também uma coisa que a gente não pode esquecer é que, sabe o efeito solo? Então, ele voltou para a temporada passada, de 2022, com a mudança de regulamento, e isso também vai ter em 2023. Claro. E eu falo uma coisa, nós temos que ficar atentos nesses anos, porque a Red Bull já construiu uma hegemonia. E vamos ser sinceros, já está chato ter vitórias do Verstappen, já está chato ter vitórias da Red Bull. Isso, eu não estou falando como fã do Hamilton, eu estou falando como telespectador da Fórmula 1. Então, isso ao longo do tempo vai ficando chato. Quando tivemos a hegemonia da Mercedes de 2014 a 2021, era chato, mas a gente tem que ficar atento com isso. Porque o cara, quando o Hamilton, eu acho que esse ano, eu aposto, o Hamilton vai vir muito forte, a Mercedes vai vir muito forte, eles querem esquecer o W13, que já acabou, que o W13 agora para eles é passado. Por que em 2022 o carro deles não foi que nem em 2021? Por um motivo. Porque a disputa Hamilton e Verstappen em 2021 foi um acúmulo para eles. Eles só conseguiam pensar, vamos ganhar do Horner, vamos ganhar do Verstappen, da Red Bull. Então, eles ficarem a mil, a cabeça a mil, do Toto Wolff, dos pilotos, o Bottas que já estava saindo. Então, eu sei que 2021 é um ano que os fãs do Hamilton querem esquecer, e a Mercedes também quer esquecer. Os verstapistas, não. Eles querem... 2021, para eles, foi o melhor ano. E a Mercedes, eu falo e repito, a Red Bull pode ter o melhor projetista, o Adrian Newey, projetou carro do Senna, projetou carro do Schumacher, projetou inclusive carros da McLaren, mas o Adrian Newey já está velho, possivelmente uma futura aposentadoria, que é o que já está sendo especulado pela Red Bull, pelo próprio Adrian Newey, que o cara não vai querer ficar trabalhando a vida inteira. Então, é isso. Vocês dois concordam? Desculpa também. Sim. Deixa eu te falar uma coisa, que o Adrian Newey, eu concordo que vai ser que ele está entre os melhores designers da história da Fórmula 1, né? Que ele projetou o carro do Senna,
do Hakkinen, né, do Vettel, do Verstappen. Também tipo o Gordon Moore, que projetou aquela McLaren lá, MP44, de 88. A McLaren lendária aqui, do Senna e do Prost. Também o Colin Chapman, também, que projetou as Lotus. Ed? Eu concordo com ele. E, gente, vamos lá. Ó, o que vocês acham que esse tempo já foi, perdão. O que vocês acham da mudança de circuitos novos, da volta do circuito do Qatar e a mudança de carros, nós já falamos aqui. E o que vocês acham? Eu, particularmente, adorei a corrida no Qatar. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Qatar deveria ser a última corrida do ano em vez de Abu Dhabi. Porque, pelo amor de Deus, tem emoção nenhuma aquela corrida. Vamos ser sinceros. A corrida mais chata de qualquer temporada é de Abu Dhabi. Assim, por quê? Ok, é um circuito bonito, mas é bonito e não tem graça. O que adianta termos um circuito bonito, mas que não tenha graça? O Qatar é bonito e tem graça. Que o título, inclusive, de Hamilton e Verstappen quase foi definido no Qatar. Para mim, desculpa estar falando muito, mas para mim, a melhor corrida em Abu Dhabi foi 2021. Fred, por favor. Então, eu concordo com você que Abu Dhabi já tá chato, né, de ser a última corrida, porque, gente, todo mundo já se acostumou que Qatar, que Abu Dhabi é a última. Eu acho que Qatar devia ser nessa temporada, porque parece que tem mais gosto de correr lá no Qatar. E incluindo no circuito, a corrida mais legal que aconteceu em Abu Dhabi foi em 2021, porque decidiu o título do Verstappen, né? E foi uma corrida gigantesca. Né? Claro. Ale? Eu também concordo com o Fred, porque o público, os fãs de Fórmula 1 já se acostumaram, excluindo 2011, 12, 13, que a Abu Dhabi é a última corrida do ano. E que é muito chato, né? Quando um piloto é campeão de antecedência, não tem graça nenhuma. Concordam? Sim, claro. E, olha, eu acho que a FIA poderia pôr 2 corridas para serem a última. São Paulo, de novo, que, pelo amor de Deus, aqui no nosso país só tem corrida legal, só tem corrida emocionante. Eu vou falar um negócio para vocês. Em 2021, quando o Hamilton pegou a bandeira brasileira, eu comecei a chorar, fiquei arrepiado. Sérgio Maurício chorando, Reginaldo Leme chorando, entre outros caras. Então, poderia voltar Interlagos, sendo a última corrida. E, os fãs, acho que tem fãs que gostam de Abu Dhabi, mas tira um pouco do calendário. Vocês acham que concordam comigo? Sim, porque Interlagos tem. Eu já vi muita coisa de Interlagos, teve muita emoção eletrizante, assim, como 2019, 2021 também foi eletrizante, aquela coisa do Hamilton. Nossa, também fiquei super feliz. E principalmente essa de 2022, que eu considerei comigo como a melhor corrida da temporada passada. Por quê? Porque a Mercedes teve um fim de semana impecável, comandou até uma dobradinha. Russell e Hamilton. Nossa, eu fiquei super feliz. E o Russell, ele, depois de ter vencido a Interlagos, ele ganhou muito mais fãs. Ele ganhou muito mais fãs, e isso é muito legal, que o cara que vence, a primeira vitória do cara em Interlagos, o cara que não é brasileiro. E, gente, foi linda a última corrida aqui no Brasil. Tivemos também decisão de título em 2008, uma temporada eletrizante entre Hamilton e nosso querido Felipe Massa. Então, eu vou ser sincero com vocês, o Massa, depois daquele acidente em 2009, em 2008, 2009, ele nunca foi o mesmo. Ale, pode falar. Então, falando com o que você falou em 2008, que também decidiu,
Outra coisa que a gente não pode esquecer também foi em 2012, também decidiu o campeonato, o Vettel e Alonso. Teve aquela corrida maluca que o Raikkonen ele errou o caminho e foi lá no layout inicial. Sim. Fred? Então, eu acho porque eu concordo com ele, porque muitas vezes a corrida aqui em São Paulo é muito mais eletrizante do que de Abu Dhabi, né? É mais divertido, parece que de correr lá aqui que lá em Abu Dhabi, né? Então, na minha opinião, devia ser a última, porque é mais que foi muito marcante, né? Em 2012 e 2007 e também em 2021 e 2022, né? É incrível também. Claro. E também os pilotos adoram correr lá, né? Também, né? Tem isso também. E, gente, um documentário que também eu acho que eu chorei foi o que Band, Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós amamos você. Que o documentário que a Band fez de 50 anos de Fórmula 1 no Brasil, emocionante, emocionante. Vocês assistiram? Eu comecei a chorar assistindo. Eu não assisti, mas realmente marcou que o GP de 50 anos do GP do primeiro GP do Brasil. E esse GP do Brasil deste ano foi eletrizante, como a gente falou. Fred? Eu concordo com ele que foi eletrizante e também foi marcante, né, na carreira do Russell. Né? E também um pouco de gosto para a Mercedes, porque foi uma dobradinha, né, aqui em São Paulo. E é que poucos conseguem isso, né, em São Paulo, né, na minha opinião. E é difícil, né, fazer uma dobradinha. E eu até postei no meu Instagram pro Russell, parabéns, você merece. E, meu, o Hamilton, quando ele sair da Fórmula 1, ele vai deixar o bastão pro Russell. O Russell, eu acredito nele, acredito no Norris, acho que esses dois têm muitas chances de serem campeões. E eu tenho duas hipóteses quando o Hamilton sair. Uma, obviamente, o nosso Felipe Drucovich. Outra, Lando Norris. Vocês concordam? Sim, porque esses dois, se eles conseguirem uma equipe boa, eles têm potencial para ser campeões. Se eles forem para uma equipe boa, daqui a alguns anos, eles vão ter chance de título, sim, senhor. Claro. E posso falar antes desculpa, antes de você falar uma coisa. Na Fórmula 1, existem pilotos que estão lá porque estudaram, porque fazem, existem pilotos pagantes. Latifi, piloto pagante. O Nikita Mazepin, piloto pagante. Mas por quê? Que na Fórmula 1 agora não tem mais os 20 melhores do mundo? O cara para estar lá precisa ter grana, precisa ter patrocinador de peso para estar lá. Então, é isso. Só isso mesmo que eu queria acrescentar, Fred. Pode falar. Então, eu concordo com ele, porque se o Norris e o Russell pegarem uma equipe boa, pô, eles vamos dizer assim, eu vou colocar em abre aspas, porque não pode ser que não aconteça. Você, o Hamilton da nova geração e o Verstappen da nova geração, certo? Porque o Verstappen é novo, né, mas com uma idade mais avançada, né? Claro. E eles já estão com menos idade, né, para correr. Claro. E sempre o piloto jovem, sempre o piloto, o Hamilton falou que quando ele entrou na McLaren em 2007, a Mariana Becker foi numa entrevista para ele disse, ela vai aprender muito com olha bem o que o patrão disse. Ele é meu então, eu não vou meu, que
palavra do pastel. Isso me dá até arrepio. Mas, ó, agora, voltando para o nosso assunto, qual a expectativa de vocês para o campeonato de construtores? Ale, Fred, por favor. Como eu sou torcedor, né, do Hamilton, né, da Mercedes, mas eu acho que se a Ferrari não errar, né, nessa temporada, ela consegue levar o campeonato de construtores, com certeza. Ale. Eu também concordo com o Fred, porque caso a Ferrari não cometer erro, ela pode ter título. Mas a Mercedes com os erros que ela teve, com a aprendizagem que ela teve no ano passado, ela pode se beneficiar e também ganhar o título. Essas duas equipes, para mim, são as favoritas neste ano. Claro, e eu, eu já falei isso no High Speed, eu sou mercedista, Hamilton, ferrarista e torço também para o Leclerc. Então, eu acho que assim, todo cara que é ferrarista, ele é um pouco mercedista, e todo cara que é mercedista, e assim sucessivamente. Bom, eu acredito muito que a Ferrari, com os novos, com o novo chefe de equipe, vai conseguir pelo menos o campeonato de construtores. Eu acho que, eu vou ser sincero, isso eu falo como fã, como comentarista e jornalista. O Leclerc, ele precisa amadurecer um pouco mais para ser campeão do mundo. Então, se o cara não amadurece, o cara não tem como, por exemplo, em 2021, acho que o Verstappen ele foi um pouco infantil em algumas coisas, tá? Isso eu não estou falando por ser torcedor do Hamilton, mas eu acho que teve algumas coisas ali que ele foi infantil, então é isso. Vocês concordam? Sim, porque o Verstappen ele fez algumas coisas, como que você falou, e o Leclerc também, ele tá na disputa, só que ele tem que amadurecer um pouco mais para aí sim ter requisitos reais para ele brigar realmente pelo título. Fred? Eu concordo com a Lê, porque o Verstappen, né, como na temporada passada, peraí, de 2021, ele foi muito infantil com o Hamilton, sendo que ele bateu 2 vezes, foi as 2 vezes mais marcantes que eu vi um acidente de Fórmula 1. Foi com o Hamilton e o Verstappen. Em Monza e também lá em Silverstone. E olha, bom, primeiro, aquele acidente, gente, eu falo, muitas pessoas, quando o halo de segurança entrou na categoria, muitos criticaram, eu nunca critiquei. Isso eu falo desde 2018, eu nunca critiquei o halo, porque o halo já demonstrou várias vezes que salvou vidas, como inclusive em 2018 no GP da Bélgica, que o Alonso passou por cima assim, do Leclerc. Se não fosse o halo, o Leclerc não estaria vivo para contar a história. Se não fosse o halo no acidente de 2021, Hamilton e Verstappen, ai, Deus me perdoe, infelizmente o Hamilton não estaria vivo para contar a história. Eu acho que o halo deveria ter nascido na Fórmula 1 na época do Senna. Não nasceu porque naquela época os caras não tinham conhecimento sobre isso. Mas solto uma pergunta aqui para vocês dois. Que isso eu li em revistas, livros. Se o halo em 1994 no GP de San Marino, o Ayrton Senna a 300 km por hora tivesse batido, o halo teria salvo ele? Ale, por favor. Sim, porque o halo ele traz muita segurança para impacto, essas coisas. Também, se tivesse muita segurança na época, ele também teria salvado. Mas o que você falou das batidas, considerando a batida do Verstappen na Grã-Bretanha, a batida foi 51G. E por causa da segurança na época, ela salvou. Então, é aquela coisa que a gente fala, halo salva vidas. Eu sempre fui a favor do halo também. Fred?
Eu concordo com o Ale porque o Aro salvou o Verstappen, né? Acho que salvaria o Ayrton, sim, mas com aquela. Acho que ele ia sofrer algum dano colateral com isso. Né? E também do salvando o Joe Giovinazzi no GP de Silverstone. Perdão. E é o seguinte, gente. Bom, o halo, ele é um sistema de segurança, mas olha, um acidente que não salvaria é o do Jules Bianchi em 2014, infelizmente. Isso, no GP do Japão deste ano, a vontade de xingar os caras do Japão, porque o Gasly falou no rádio, ô equipe, o trator está no mesmo lugar do acidente do Jules Bianchi em 2014, estava a chuva, e seria muito perigoso para os pilotos. Ali, gente, me desculpe, mas o halo não salva. Nem halo, nem ice cream, nada, entendeu? O piloto dali é bater as botas. Desculpe estar falando desse tema, mas é assim. E, gente, mais uma coisa, a gente tem que pensar que eu estava vendo esses dias, inclusive os irmãos Fittipaldi, Pietro e Enzo, falando assim, o Pietro perguntou para o Enzo, o que você acha que é mais seguro, halo ou ice cream? Que ice cream, para quem não sabe, se usa na Fórmula Indy e tal, ele falou assim, de segurança o ice cream, porque o halo, vocês veem que não protege só aqui, ó, só a cabeça. E não é fechado, como é o ice cream. Aí ele falou assim, divisibilidade. Ele falou assim, Enzo, obviamente o halo, porque o halo você enxerga, você tá vendo ali, você não vê que ele tá ali. Então, inclusive a FIA já tentou implementar o ice cream na Fórmula 1. Se vocês pesquisarem, Sebastian Vettel fez um treino livre com o ice cream, mas ele depois saiu do carro, foi para a equipe, deu uma tontura, ele ficou zonzo, passou até mal. Isso faz tempo, 2017. Aí a FIA enrolou, falou assim, em 2018 a gente põe uma nova, a gente vê como é que vai fazer com o cockpit. Então, a expectativa para as equipes, todos nós temos Mercedes e Ferrari, né? E perguntou, para vocês, qual é o melhor circuito da temporada da Fórmula 1? Ale, por favor. Posso falar? Vai, por favor. Então tá. Interlagos, porque além de ser rápido, ele é muito técnico também, porque ele tem muita curva também. Mas ele tem muitos circuitos favoritos também. Como Mônaco, Baku, Montreal, Austin. Mas eu prefiro Interlagos. Fred? Eu prefiro também Interlagos, porque é muito técnico também no setor 2, que tem muita curva. Né? E os pilotos, né, que conseguem ganhar lá, não é qualquer um. Claro. Opa, um minutinho, Ale. Bom, gente, eu tenho 2 circuitos favoritos. Interlagos, obviamente, a nossa casa, o templo do automobilismo, como é Indianápolis, lá nos Estados Unidos, aqui é o templo do automobilismo brasileiro. Mas eu também gosto muito de Mônaco, porque o nosso rei, Ayrton Senna da Silva, é o rei de lá. Mônaco é uma pista fechada, é difícil de ultrapassagem. Então, por exemplo, com chuva, o tempo integra, fica diferente. Por exemplo, inclusive, eu e o Ale antes estávamos assistindo uma corrida esses dias, GP de Mônaco de 96, Anders. Acho que os pais de vocês devem lembrar, mas GP de Mônaco de 96, todos bateram. E vocês só terminaram 3 pilotos, tá? 3 pilotos. Oliver Panis e os outros. Ali.
foi o David Coulthard e o Johnny Herbert. Mas antes de você retomar, Fabrício, falando de Interlagos, eu já joguei Gran Turismo 7, não sei se vocês já sabem, mas é um jogo de corrida, essas coisas. Eu já testei no Gran Turismo e é técnico, viu? Mas se você dá o toque certo, você vai fazer fácil. Inclusive, eu também já corri Interlagos no videogame, né? E ganhei lá. Mas não vamos falar isso, vamos mudar de assunto, vamos para o que interessa. Olha, para vocês, qual foi a melhor corrida do ano? Para mim, foi Espanha e Interlagos. Para você, Fred? Para mim foi Interlagos também, porque foi uma grande corrida, teve a corrida sprint, né, que começou bem, né, o Verstappen começou bem, mas o Russell conseguiu chegar nele. Fred? Bom, deu uma... Na corrida sprint e também na corrida normal. Pode repetir, por favor? Caiu a conexão. Falei. E assim, a corrida que a corrida sprint, sabe, começou. Fred? Quer já ir para mim? Desculpe, pessoal. Fred, desculpa depois. Bem, e o... Oi? O Ale, depois eu volto com você. Ale, então, qual foram as suas duas... Peraí, só um segundo, pessoal. Deixa eu só chegar aqui na minha... Qual foram... A minha corrida da temporada foi em Interlagos porque teve a pole do Magnussen, a corrida sprint eu também gostei, e também o Russell, a Mercedes fez dobradinha com o Russell ganhando, e por isso que gostei. Obviamente, pela emoção que aconteceu, e a Espanha. E, gente, eu realizei o meu maior sonho. Eu estava lá na Band assistindo, tá ao lado do Sérgio Maurício. Sérgio, eu quero te agradecer, porque você, cara, você é um cara inspirador, inspira essa geração, a nossa. Então, cara, você é no capricho. Eu tô emocionado de falar isso e sem mais delongas. Fred, por favor. Peraí, eu não entendi muito bem. Você voltou a pergunta. Quer que eu repita a pergunta? Por favor. Foi a melhor coisa da temporada para você? O melhor momento da temporada foi quando o Russell ganhou, né, em Interlagos. O melhor momento da temporada para mim. Claro, com certeza. Em Austin também foi uma corrida que quase o Hamilton ganha. E, para vocês agora, qual que é a expectativa das flechas de prata? Ale. A minha expectativa é que com o aprendizado do ano passado, né, em 2022, a Mercedes ela pode se beneficiar. Aí, o que pode acontecer? Ela pode se beneficiar com isso e aí ela pode se dar bem e ganhar os construtores. Essa é a minha expectativa. Fred. Eu acho que é o seguinte, que a Mercedes consiga tentar consertar os erros dela, né? E aprender com os próprios erros. Se eles aprenderem, né, conseguir de novo
ser as flechas, né, prateadas de sempre, talvez ela leva o Mundial de Construtores. Essa é a minha expectativa. Claro, as flechas de prata esperamos que venha forte, que tenha chance de brigar pelo título, como a Ferrari também, certo? E, bom, vocês acham que o Nick de Vries ele vai se sair bem na AlphaTauri? Ele vai fazer melhor do que o Gasly? Ele vai conseguir brigar como ele fez com a Williams, que ele conseguiu 2 pontos. Vocês acham que De Vries ele vai conseguir pelo menos tentar um 5º lugar no campeonato? Fred, Eu acho que vai ser bom isso daí que você tá falando. Ale, Bom, eu acho que caso ele tiver experiência suficiente, ele consiga brigar como ele fez, ele consiga fazer até melhor pela AlphaTauri do que pela Williams, porque caso a AlphaTauri também tenha um carro bom, para brigar pelo menos pelo campeonato intermediário, atrás da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull, aí ele possa chegar, por exemplo, em 7º, 6º, por aí. sim, concordo. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu tô quase chorando de rir. O que vocês acham da saída do nosso rei do automobilismo, nosso Guati? Ale, com você. Bom, eu achei até bom, porque ele arruinou o Hamilton, né? Essa é a minha opinião, tá? E que ele fez um monte de coisa ruim, né? Ele bateu, ele fazia muita classificação ruim, ele chegava em último, ele batia, então é assim. Eu também eu gostei da saída do Latifi, na minha opinião. Olha, Fred. conhecem o F1 sem moderação, vocês vão saber uma coisa, que o nosso Guati é inimigo da última posição, que ia terminar a corrida terminando em 2º lugar. Pede contigo. Então, eu concordo com a Lê porque ele arruinou, né? A temporada da temporada passada foi terrível, né? É isso. E olha, eu acho que a Williams, se ela tiver dado o carro para ele, a Williams deve ter sido muito burra, porque ele vai bater o carro. Ele vai bater o carro na primeira vez que ele for sair. Ou a família deve falar: não, Latifi, não faça isso, porque você é um inimigo das pistas. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, nós temos todo respeito a quem torce pelo nosso Guatifi, rei da última posição. Bom, vocês acham que o Piastri vai se dar bem na McLaren? Por favor, Ale, é contigo. Então, eu acho que não, porque como que a gente já falou uma vez, eu acho que o Piastri se daria bem na Alpine, porque quando ele foi campeão na Fórmula 2, ele era da academia da Alpine, então eu acho que ele não vai se dar bem na McLaren. Aí caso ele receber proposta, ele vai para a Alpine, caso ele vai se dar bem. Fred. Eu concordo com a Lê. É isso. Bom, gente, eu vou ser super sincero com vocês. Desculpe estar falando isso, mas eu acho que o Piastri ele não vai dar certo na McLaren por um motivo. Ele é muito jovem, eu acho ele muito preso, eu acho ele com uma cara muito metidinho, sabe? Muito mimadinho, então eu acho que ele não vai dar certo. Eu acho que ele tem mais cara de Alpine do que de McLaren. Então, eu acho que no Piastri o cara tá ao lado do Norris, ok, é uma dupla super jovem, tal, mas eu preferi o Daniel Ricciardo. Quem discordar de mim, por favor, fale. Então,
O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu concordo com você porque eu acho que ele também se daria bem na Alpine. Então, ele é muito jovem ainda, então ele precisa ganhar experiência, então vai demorar um tempinho. O Fred quer falar alguma coisa? Eu acho que o Daniel Ricciardo daria se ele não fosse o piloto reserva da Red Bull, eu acho que ele daria um ótimo suporte pro Lando nessa temporada também. Claro. Olha, o Piastri também ele tem muita cara de Alpine. O cara, eu acho ele muito metidinho, sabe? Não gosto muito dele. Mas isso nós só poderemos falar no primeiro, depois da bandeirada Fórmula 1, isso quando começar a temporada. Então, agora, vamos falar sobre o nosso bicampeão do mundo, Fernando Alonso. Vocês acham que ele se deu bem em sair da Alpine e ir para a Aston Martin? Eu vou dar a minha opinião aqui. Gente, eu acho que a Aston Martin, em 2025, 2026, ela pode ser uma futura Alpine. Então, ela pode brigar por posições, por pódios, ou depois até por títulos. Porque o Alonso, ele espera ser campeão pela Alpine. Isso ele falou numa entrevista, mas eu acho que no momento ele ser campeão na Alpine, nessa fase de início, que antes a Alpine era Racing Point, antes era Force India, Jordan, então eu acho que não. Eu acho que agora ele pode ser campeão, mas daqui por volta de 25, 26, ele ainda pode ser. Acho que esses 2 anos, 23 e 24, vai ser de amadurecimento. Então, Ale, é com você. Então, eu concordo com você, Fabrício, por quê? Porque como ele tá numa equipe nova, ele tá numa equipe que disputa pelo piloto intermediário, com a Alpine. Então, ele nesses 2 anos aí, eu também acho que ele vai amadurecer um pouco. Aí, caso a Aston Martin também amadurecer também, aí ela subir, aí sim ele pode brigar pelo título. Claro. Fred? Eu concordo com a Lê, porque ele vai ter que se acostumar pelo posicionamento da equipe, né? Como ela tá passando. E ele tem que se acostumar ao carro da Aston Martin. Claro, com certeza. E olha, vamos lá. Eu acho que o Alonso é um bicampeão, o cara é o mais velho ali do pelotão. Então, eu acho que por essa idade, por volta dos 40 anos, eu acho que ele não consiga ser campeão. Mas é o seguinte, a Aston Martin tá, isso eu vi numa entrevista, a Aston Martin está meio que se separando um pouco da Mercedes, ela quer ter o motor Aston Martin, mas eu acho que isso, obviamente, com o apoio da Mercedes. Então, Ale, agora vamos para um outro assunto importante. Você acha que o Ricardo... Opa, Fred? Tudo certo? Fred? Peraí, eu acho que é a conexão aí. Ele Oi. deve estar. Oi, caiu, desculpa. Imagina. Então, bom. Então, a gente tem que olhar muito bem dos lados. Da Aston Martin, que quer ser mais independente, que quer crescer na Fórmula 1, isso eu acho que vai ser uma boa coisa, isso, acho que vai dar um bom crescimento para a Aston Martin. Eu acredito que ela vire daqui, por volta de 25, 26, uma Alpine, certo? Como esse ano, não, mas como ano passado, que brigou por vitórias, teve a primeira vitória, como ano retrasado, que brigou por vitórias, teve a primeira vitória do Ocon. Para quem não sabe, a Alpine é da Renault,
certo? E a Renault, e a Alpine é francesa da marca da Renault. A Alpine é tipo a Audi da Volkswagen. Então, vocês acham, já falando, ainda continuando no assunto Fernando Alonso, que ele possa ir para uma outra equipe ou ele se aposente na Aston Martin? Fred? Eu acho que ele se aposenta na Aston Martin, né? Que é acho que, na minha opinião, um bom fim de carreira para ele. Porque além de ser, né, que o lugar que o Vettel se aposentou, né? Que seja um bom lugar para ele se aposentar, porque não é um carro, vamos dizer assim, que exige muito dele, mas ao mesmo tempo dá para ele ganhar corridas. Claro. Ale, com você. Bom, na minha opinião, eu discordo do Fred. Por quê? Porque caso ele quiser, ele pode ir para uma outra equipe melhor. E se quiser, ele pode encerrar a carreira com mais vitórias do que ele tem, até título, né? Então, ele tem mais possibilidade. Ou eu vou soltar uma hipótese aqui, ou ele pode fazer o seguinte, ele, por exemplo, isso é uma hipótese, ele poderia fazer que nem o Nico Rosberg, ir para uma Mercedes, digamos assim, brigar por títulos se ele conseguir o campeonato, fazer que nem o Rosberg e sair da categoria de vez. Mas isso só Deus sabe o futuro e do Alonso. Então, gente, quero fazer uma pergunta sobre um grande piloto, o Daniel Ricciardo. Vocês acham que ele voltaria para a Fórmula 1? Ale, por favor. Bom, eu acho que sim, por quê? Porque caso ele algum piloto sair, essas coisas, e caso ele tiver vaga, e se ele quiser, ele possa voltar. Sim, tem essa possibilidade. Claro. Bom, calma aí. Fred? Então, eu concordo com a Ale, porque o Daniel Ricciardo é muito experiente, né? Tem muitas vitórias no currículo dele. E, na minha opinião, ele podia até ser, né? Ir para, vamos dizer assim, uma Ferrari, né? Por dizer assim, porque ele tem bastante experiência, ele brigou por título, infelizmente ele não ganhou nenhum título, mas é para pagar para ver, né? E também, gente, o Ricardo é novo. Eu acho que ele pode, sim, a Audi de 2026 chega à categoria, que para quem não sabe, a Audi é a Alfa Romeo, e o Ricardo, eu acho que na Red Bull ele não tem chance, porque a Red Bull está com o Verstappen, está com o Pérez, e ok, esses dois se encontram pra caramba, esses dois no GP de São Paulo em 2022, eu achei que foi uma coisa ridícula que o Max Verstappen fez, foi uma coisa horrorosa. Ele não dá posição para o Pérez passar. Isso eu já falei em After Races, várias vezes. O Verstappen sempre pediu posição no Pérez e ele sempre deu. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se o Verstappen, se o Pérez não tivesse ajudado em 2021, o Verstappen não seria campeão do mundo, gente. O Verstappen não seria campeão do mundo. Se o cara não segurasse o Hamilton, segurar o patrão, o cara não seria campeão do mundo. Eu acho que isso, o Sérgio Maurício, quando me entrevista, eu concordo em gênero, número grau com ele. O cara poderia. Ok, o nome lá, o cara, esqueci o nome, o ex-diretor da FIA, diretor de prova de Abu Dhabi, vocês lembram o nome dele? Esse um branco agora. O Michael Masi. Michael Masi. Nossa. Deveria, isso não foi culpa do Masi, tá? Deveria ter feito o seguinte, na batida do Latifi, ter dado bandeira vermelha, parado, ter parado, todo mundo tocado, todo mundo pneu, porque aí eu queria ver. Aí o negócio ia ser roda com roda até o último segundo. Aí ia ser muito mais emocionante.
E a Fórmula 1, hoje em dia, ela pensa no seguinte, ela não pensa só, ela pensa no telespectador e no público também. A Fórmula 1 é um negócio de dinheiro. Aquilo ali, os caras ali, por isso que hoje existem Nicolas Latifi, existem Nikitas Mazepin, porque os caras precisam de dinheiro. Sem dinheiro, o automobilismo não vive. Então é isso, tá? Mas seria muito mais emocionante com o que acontecesse, com o que deveria ter acontecido. Então, vocês já fizeram, fiz a pergunta a vocês. Vamos lá. Vocês acham que o Hamilton, ano que vem, não, vocês acham que o Hamilton, se ele ganhar o octacampeonato ano que vem, esse ano, nos próximos anos, 2025, 26, 2024, 2025, vocês acham que ele pode ganhar mais algum título? Fred, por favor. Então, eu acho que é o seguinte, o meu tio, né, que viu todas as corridas, né, foi uma das minhas influências, né, para assistir, ele falou, se o Hamilton não ganhasse, ele tinha que ganhar em 2021, por quê? Ele já sabia porque em 2022 ia acontecer o seguinte, o Hamilton ia despancar. Foi isso que aconteceu. E porque a nova geração está dominando. O Verstappen é vamos dizer assim, uma nova geração. Não vamos dizer que é superior ao Hamilton, mas é igual ao Hamilton. Não é à toa que ele ganhou em cima do Hamilton, né? O campeonato de 2021. Sim. Mas, além, daqui a pouco você já fala, mas é o seguinte, eu acho que, obviamente, esse ano a Red Bull vai ter uma redução para preparar o carro. Por quê? Porque em 2022 ela extrapolou no orçamento. Então, ela vai ter uma redução grande. Então, por exemplo, enquanto as outras equipes vão ter X, ela vai ter Y. Então, a Red Bull vai ter uma queda muito grande. Ok, tem o melhor projetista, e também o que a Red Bull não vai ter esse ano é que é o seguinte, esse ano vai aumentar os carros, como eu falei, para não dar o porpoise, que é o que o carro ficava pulando. Então, vai ser bem mais emocionante, eu acredito. Ale, por favor. Bom, eu concordo com o Fred porque eu também acho que o Hamilton despencou e tal. Mas se o Hamilton ganhar o Octa neste ano, aí caso ele tiver vontade e a Mercedes estiver no mesmo patamar nos próximos tipo 2, 3 anos, ele pode conquistar mais títulos, sim. Claro, mas, Ale, o que nós temos que pensar, o Hamilton tem 38 anos, 35, 38, 38, 38 anos. Então, o cara, ele tem que, daqui a pouco, pensar numa aposentadoria. Então, o cara depois tem que... Eu acredito que o Hamilton não vai parar de vez. Eu acredito que depois de uma Fórmula 1 ele possa ir para uma Fórmula Indy. Eu acho que ele deve pensar numa carreira internacional, que isso vários pilotos pensam. Inclusive, o Alonso já correu umas 500 milhas de Indianápolis. O Lando Norris falou que esse ano ele tem interesse em correr as 500 milhas de Indianápolis. Por quê? Porque é a prova mais antiga, a primeira prova é a prova mais importante do mundo. É a prova mais importante do mundo, tem 100 anos. Então, as 3 provas mais importantes, 24 horas de Le Mans, 500 milhas de Indianápolis, IGP de Mônaco e, obviamente, Silverstone. Então, por isso que também a Indy se chama IndyCar, porque vem de Indianápolis. Mas, voltando para o nosso assunto Fórmula 1. Ale, por favor, desculpa. Espera aí. Continuando rapidinho no negócio de Indianápolis e tal, também concordo que é a melhor competição do planeta
E a ordem disso é as 500 milhas, a Le Mans, aí Mônaco. Indianápolis tem 112 anos de história. Sim, claro. E é o templo do automobilismo americano. Isso. E também um dos pináculos do automobilismo mundial. E temos que ir para. Vamos para a próxima pergunta. Vocês acham que a saída de Mattia Binotto, o que vocês acham da saída de Mattia Binotto da Ferrari? Eu vou falar primeiro o que eu acho. Bom, o Binotto é um baita cara inteligente, o Binotto conhece pra caramba sobre o assunto, o Binotto é um cara super inteligente. Eu acho que ele saiu da Ferrari, eu acho que ele deve continuar internamente na Ferrari, lá nos bastidores. Ele deve continuar lá na Ferrari, mas não como ele estava, obviamente, ele decidiu sair. Então, acho que o Binotto ele pode estar lá como, por exemplo, chefe de alguma coisa, só que isso nós não sabemos. Eu acho que ele não saiu da Ferrari. Por quê? O Binotto, ele começou na Ferrari. Ele deve a vida para a Ferrari. Então, ele começou nos anos 90, até agora ele deve ter pensado, pô, esse ano ele estava 3 anos, 19, 20, 20, 21, 22, 4 anos, perdão. Então, ele deve ter pensado, estava cansado, já cansei, não conseguimos ganhar título, conseguimos... por quê? Ele falou assim, a equipe a gente só fez cagada, então vou sair fora. Vou sair fora. E vocês concordam? Por favor, Fred. Eu concordo porque talvez ele deve ir a vida, né, para Ferrari, porque ele começou nos anos 90 e aí ganhou título, né, etc. Mas talvez ele seja mais pelo chefe de bastidores, essas coisas, né? Com você, Ale? Então, eu até concordo com o Fabrício, porque como ele era o chefe, ele até, tipo, quer saber? Vou sair fora. Mas ele também é um grande chefe, né? Que ele comandou no vice-campeonato da Ferrari, né? Neste ano, em 2017, 18 e 19 também. Então, E em 2017, 2018, a Ferrari teve um carro muito bom. Só que as flechas de prata foram mais fortes. E como eu falei lá no início do nosso programa, o cara que ganha a primeira corrida do ano é sempre o vice-campeão. Então, assim, gente, a gente vai pensando, as coisas vão mudando, mas isso, mudando agora para outra pergunta. Quem vocês acham que será o campeão da temporada, se a Mercedes não tiver com um carro muito bom? Ale, por favor. eu acho que é o Leclerc, porque caso a Ferrari não cometer erro e estiver na frente da Red Bull e a Mercedes cometer erro, ela vai ter chance, sim, senhora. O Leclerc vai ter chance também. Pede, por favor. Eu concordo com o Lê, porque se a Mercedes errar, né, mais uma vez, né, no carro, né, e se a Ferrari não errar mais, talvez o Verstappen, não, desculpa, o Leclerc consiga ganhar, sim, o campeonato mundial. Claro, claro. E eu aposto também no Leclerc, porque ok, ele errou também nessa temporada, errou, mas que piloto que não erra? O Leclerc é um bom piloto, eu acho que pode, se o Hamilton sair também, falaram que o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, ele falou assim que tem chance do Leclerc em 24 ir para a Ferrari, tá? Ir para a Mercedes. E a Ferrari, eu acho que quem poderia também fazer um bom lugar seria seria Sainz e Pérez. Eu acho que Pérez daria certo. Mas
Vamos agora da nossa penúltima pergunta do nosso bandeirado da Fórmula 1. Antes da nossa penúltima pergunta, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente com seus amigos e família. Então, curtam, compartilhem e comente. Youngers Race, sempre com você. Então, vocês acham que a Red Bull vai nesse ano ser uma equipe intermediária? Ale, por favor. Eu acho que se a Red Bull cair muito de desempenho, ela pode até ir para intermediário, mas se cair só um pouquinho, ela tem chances super mínimas de ganhar o título. Por favor. Eu concordo com o Lê, mas né, que a Mercedes, né, nesse ano foi uma equipe intermediária, vamos dizer assim, porque a Mercedes, né, errou no carro, errou muito feio no carro. E aí eles começaram a brigar no meio do pódio. Não do pódio, mas da posição, né, do grid. E, bom, eu acredito que a Red Bull sim, possa também virar uma intermediária, mas a Red Bull tem o melhor projetista. A Red Bull não é nem por causa do Adrian Newey, que eu gosto do Adrian Newey, ele é o melhor projetista da Fórmula 1. Então, o cara conhece bastante, o cara é um gênio. Então, eu acho que a Red Bull viraria ali na equipe intermediária. E a Mercedes também levou tecnologia da NASA para o W13, mas, infelizmente, isso não deu certo. A Mercedes soube crescer com o carro ao longo da temporada, ao longo do campeonato, por isso, merecidamente, por isso, infelizmente, terminou em terceiro lugar, mas tivemos o pódio da Mercedes aqui no Brasil. Bom, gente, vamos para a última pergunta. Eu quero muito agradecer a todos vocês, Youngers. E, gente, eu quero também agradecer a todos vocês, Fred, Ale. E, gente, é o seguinte, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e a sua ligação com a Fórmula 1. Fred, por favor. Cara, não tem muito o que descrever, né? Que a gente perdeu um craque, né? Futebol, né? Um ídolo para o mundo inteiro. Não é à toa que Lewis Hamilton, né? Prestou suas homenagens ao rei. E é isso. É com você, Ale. Então, a única ligação que eu tenho aqui para descrever é que na bandeira 2002. Só que o que aconteceu foi o seguinte: nessa corrida o Schumacher ganhou e o irmão dele chegou em segundo. Espera aí, Fabrício. Quando os dois passaram na linha de chegada, o Pelé não descobriu. E foi isso. Mas antes de você terminar, Fabrício, preciso escrever algumas estatísticas do Pelé. 1.291 gols em mais de 1.000 jogos, 95 gols pela seleção brasileira e 3 títulos em Copa do Mundo. Obrigado, Rei Pelé. Quero falar uma coisa para vocês. Para mim, agora para vocês, Pelé é rei do futebol. Quem é o Pelé da Fórmula 1? Lewis Hamilton. Quem é o Pelé do automobilismo? Lewis Hamilton. Fred, por favor. Fred, Ale, por favor. Eu também concordo com você, porque o Hamilton, ele também faz muita coisa, eu não sei mais o Schumacher, mas eu considero o Hamilton operador do automobilismo, apesar dele estar empatado com o Schumacher, com 7 títulos, ele já passou em números de poles e vitórias. Só falta voltas mais rápidas, que o Hamilton tá com 59 ou 60, sei lá, e o Schumacher tá com 77. Só falta esses 2 títulos para poder ultrapassar. Aí ele se torna totalmente o Pelé do esporte.
Eu concordo com a lei, concordo com você, porque o Hamilton é vamos dizer assim, se inspira no Ayrton, né? E não é à toa que ele foi um dos melhores corredores de Fórmula 1 do mundo, né? Porque ele assim, ele é, como o Ale falou, só falta 2 títulos, abre aspas, né, para o Hamilton superar o Schumacher, né? Para ser o maior corredor de todos os tempos. Certeza. E Anders, termina aqui o nosso primeiro batendo depois da bandeirada depois da bandeirada Fórmula 1. Eu quero muito agradecer ao Alê, ao Fred. E olha, sigam o Youngers Race no Instagram. Só que, gente, não tá Youngers Race no Instagram. Tá? Automobilismo, _ Fabrício. Alê, por favor. Eu quero agradecer muito a você, Fabrício, e você, Fred, por me convidarem para fazer esse depois da bandeira da Fórmula 1. Eu me sinto muito honrado, principalmente você, Fabrício, que me convidou. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado. Fred. E muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, Ale, e vocês, os telespectadores, por receberem a gente, ter o nosso carinho e que a gente pudesse fazer mais, né? Muito obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Obrigado vocês que são mestres em automobilismo. Vocês dois são meus amigões, e vocês, meus amigos, e estamos sempre juntos, e conversando sobre Fórmula 1, sobre o automobilismo em si. E, bom, tenho a agradecer a você, Younger, a você, telespectador. E, gente, Youngers, compartilhem nosso programa, fiquem sempre ligados, e nós, Youngers, amamos vocês. Muito obrigado, gente. Até o próximo. Tchau.